Existe uma força poderosa dentro de você que pode transformar completamente a sua realidade. Muitas pessoas passam a vida acreditando que a prosperidade é reservada apenas para alguns privilegiados. Mas a verdade é que toda grande conquista nasce primeiro na mente, cresce no coração e se manifesta através das ações. Os seus pensamentos são sementes. Aquilo que você cultiva diariamente tende a crescer. Se você alimenta o medo, a dúvida e a escassez, verá obstáculos por toda parte. Mas quando escolhe alimentar a fé, a esperança e a confiança, começa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Napoleon Hill ensinava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A Bíblia nos mostra que Deus deseja que seus filhos vivam uma vida abundante, guiada pela sabedoria, pela fé e pela confiança em suas promessas. O livro dos Salmos nos lembra que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto às águas, que dão frutos no tempo certo e cujas folhas nunca murcham. Tudo o que fazem prospera. Por isso, a partir de hoje, cuide dos seus pensamentos. Não permita que palavras negativas ocupem espaço na sua mente. Não aceite as limitações que outras pessoas colocaram sobre você. Não viva preso às derrotas do passado. Você foi criado para crescer. Você foi criado para avançar. Você foi criado para prosperar. Quando seus pensamentos se alinham com a fé, algo extraordinário acontece. Sua visão se expande, sua confiança aumenta, sua energia muda e você passa a agir como alguém que acredita no próprio potencial e nas promessas de Deus. A gratidão é uma das maiores chaves da prosperidade. Agradeça pelo que você já possui. Agradeça pelas portas que estão se abrindo. Agradeça pelas bênçãos que ainda estão a caminho. A gratidão transforma a escassez em abundância e fortalece a conexão com o Criador. A gratidão é uma das maiores chaves da prosperidade. Agradeça pelo que você já possui. Agradeça pelas portas que estão se abrindo. Agradeça pelas bênçãos que ainda estão a caminho. A gratidão transforma a escassez em abundância e fortalece a conexão com o Criador. Lembre-se, riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é paz, é saúde, é sabedoria, é família, é propósito, é viver com a certeza de que Deus está conduzindo seus passos. Mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis, continue acreditando. Continue caminhando. Continue semeando pensamentos positivos. Continue confiando, porque Deus trabalha em silêncio enquanto prepara grandes coisas para aqueles que permanecem firmes na fé. Hoje, com convicção, eu escolho pensamentos de prosperidade. Eu libero todo medo e toda escassez da minha mente. Eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Eu atraio oportunidades, crescimento e abundância. Eu sou guiado pela sabedoria divina. As portas certas estão se abrindo para mim. A prosperidade flui em minha vida de acordo com a vontade de Deus. Respire fundo e receba esta verdade. Você não nasceu para viver limitado. Você não nasceu para viver em constante preocupação. Você nasceu para florescer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para manifestar os dons que Deus colocou dentro de você. Acredite. Visualize. Haja. Confie. Existe uma sabedoria antiga que atravessa gerações e continua ressoando no coração de quem busca uma vida plena. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 7 palavras que carregam uma promessa poderosa, a de que quando confiamos em algo maior do que nós mesmos, a abundância não é acidente, é destino. Pensar positivo não é fingir que os problemas não existem, é escolher conscientemente onde você coloca a sua energia, é alimentar a crença antes de ver o resultado, é plantar em solo fértil enquanto outros ainda estão debatendo se vale a pena plantar.
O Salmo 23 fala em caminhar pelo vale da sombra e do perigo, sem medo. Não porque o perigo desaparece, mas porque a confiança é maior do que ele. E é exatamente isso que a mente positiva faz. Ela não elimina os obstáculos, ela muda a sua relação com eles. O problema que antes te paralisava passa a ser o degrau que te eleva. Lívia, a prosperidade começa dentro. Começa no momento em que você decide acreditar que merece, que a sua hora vai chegar, que o esforço de hoje tem endereço, e esse endereço é uma vida melhor. Então cuide dos seus pensamentos com o mesmo carinho com que cuida dos seus sonhos, porque a mente é o campo onde a prosperidade cresce ou murcha antes de aparecer no mundo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Acredite, visualize, haja e deixe que o que é seu venha até você. E em 3 João 1 e 2, um versículo simples que resume tudo. Amado, desejo que prosperes em tudo, assim como prospera a tua alma. Deus quer que você prospere integralmente, na alma, na mente, nas finanças, nos relacionamentos, na saúde. O cérebro humano é moldado pelos pensamentos que você repete. Quando você medita em escassez, enxerga escassez em todo lugar. Quando você medita em abundância, começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que o olhar pesado da dúvida escondia. Mas atenção, a prosperidade bíblica não é preguiça embrulhada em fé. Provérbios é direto. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. A ação importa, o esforço importa, a consistência importa. A diferença é que o diligente que crê não trabalha movido pelo medo de faltar. Ele trabalha movido pela certeza de que vai prosperar. Pare de sonhar pequeno. Pare de se apresentar ao mundo como se fosse pequeno. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus de abundância. Isso está no seu DNA espiritual. Então hoje, onde quer que você esteja, se estiver no vale, se estiver na espera, se estiver cansado de tentar, lembra: a colheita já tem o seu nome, a bênção já foi liberada, a promessa já foi assinada. Agora é a sua vez de caminhar como quem acredita no que foi prometido. Levanta a cabeça, abre a mão e recebe, porque você foi feito para a abundância. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Acredite, declare, haja e viva em abundância. Se esta mensagem tocou o seu coração, fortaleceu a sua fé e trouxe esperança para a sua vida, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontrará conteúdos inspiradores sobre fé, desenvolvimento pessoal, prosperidade, motivação e crescimento espiritual para ajudar você a manter sua mente alinhada com os propósitos de Deus todos os dias. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma mensagem transformadora. Deixe o seu like, pois isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança e encorajamento. Você já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o rumo do seu dia? Quando você acorda acreditando que nada dará certo, sua mente começa a procurar motivos para confirmar essa crença. Os desafios parecem maiores, os problemas parecem impossíveis e as oportunidades passam despercebidas. Mas quando você escolhe pensar de forma positiva e fortalece esse pensamento com a fé em Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. O pensamento positivo sozinho pode gerar motivação, mas quando ele está alinhado com a fé, ele se transforma em uma força capaz de sustentar você até mesmo nos momentos mais difíceis. A fé não ignora os problemas. A fé enxerga os problemas, mas acredita que existe uma solução maior do que eles. Quando você une uma mentalidade positiva à confiança em Deus, você deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser guiado pela esperança. Sua maneira de falar muda. Sua maneira de agir muda. Sua maneira de enxergar o futuro muda. Você para de dizer, eu não consigo, e começa a declarar, com a ajuda de Deus,
encontrarei um caminho. Você para de dizer, nada dá certo para mim, e começa a afirmar, minha história ainda está sendo escrita. Você para de viver com medo do fracasso e passa a agir com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado. A verdade é que muitos milagres começam dentro da mente antes de se manifestarem na realidade. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a preocupação, ela cresce. Se você alimenta a dúvida, ela cresce. Mas se você alimenta a fé, a esperança e a confiança, elas também crescem. E quando crescem, transformam suas atitudes. E suas atitudes transformam seus resultados. O pensamento positivo alinhado com a fé não significa acreditar que nunca haverá dificuldades. Significa acreditar que nenhuma dificuldade será maior do que a força que Deus colocou dentro de você. Significa continuar caminhando quando outros desistiriam. Significa manter a esperança quando tudo parece incerto. Significa olhar para o futuro e enxergar possibilidades onde antes existiam apenas obstáculos. Deus nos deu a capacidade de escolher aquilo que cultivamos em nossa mente. Por isso, vigie seus pensamentos. Proteja seus sonhos. Alimente sua fé diariamente. Leia palavras que fortalecem sua alma. Ore com confiança. Agradeça mesmo antes de ver o resultado. Porque a gratidão é uma demonstração de fé. E a fé abre portas que o medo jamais conseguiria abrir. A partir de hoje, escolha acreditar mais do que duvidar. Escolha confiar mais do que temer. Escolha enxergar possibilidades em vez de limitações. Lembre-se, sua mente é o terreno onde seu futuro será plantado. E quando pensamentos positivos encontram uma fé verdadeira, nasce uma força capaz de transformar destinos. Creia, persista, confie, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina. E a mudança que você procura pode começar agora, com o próximo pensamento que você escolher alimentar. Porque Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando caminhos que seus olhos ainda não conseguem ver. Aquilo que hoje parece impossível pode ser apenas o início de um grande testemunho amanhã. Aquilo que hoje parece um atraso pode ser a preparação para algo muito maior. Aquilo que hoje parece uma porta fechada pode estar direcionando você para a porta certa. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina. Mais do que seus planos. Mais do que seus medos. Mais do que suas expectativas. Mais do que tudo aquilo que você já sonhou. A mudança que você procura não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você muda a forma de pensar. Ela começa quando você decide acreditar. Ela começa quando você escolhe a fé em vez do medo, a esperança em vez da dúvida e a gratidão em vez da reclamação. E essa mudança pode começar agora, neste exato momento, com o próximo pensamento que você escolher alimentar. Escolha a fé. Escolha a esperança. Escolha acreditar que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. E siga em frente com a certeza de que grandes bênçãos aguardam aqueles que permanecem firmes, confiantes e alinhados com os propósitos do Senhor. Seu futuro começa nos pensamentos que você cultiva hoje.